eu quero que você pegue aí a espada do Espírito Santo. Irmãos queridos, o poder não está na palavra do pregador. O poder está na palavra de Deus. O poder está, logicamente, na vida de um homem, mas é o poder do Espírito Santo que fala. O importante é a mensagem, não o mensageiro. O importante não é aquilo que o pastor escreve. É aquilo que a palavra de Deus fala. Então, aquilo que o pastor escreve deve derivar da palavra de Deus. O sermão de hoje, uma antevisão da missão de Miguel na libertação final. Então nós vamos agora orar e pedir que Deus fale com você, Deus fale para você, e Deus te ensine essa verdade bíblica através de uma narrativa. Ore a Deus comigo. Nosso Pai e nosso Deus, temos consciência, Senhor, de que a obra pertence ao céu. Temos consciência que a loucura da pregação, apesar de passar pela personalidade humana, é uma atribuição divina. É um encontro do ouvinte com Deus, por meio da palavra e do Espírito, do qual o Senhor misteriosamente se faz usar através de um homem, de uma mulher. Mas por favor, Deus, desapareça o humano e apareça o divino, prega para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querido irmão, é que lá está um pouquinho claro, eu não sei se tem luz lá por causa da claridade. Querido amigo, querido irmão, muitas das narrativas da Bíblia, elas têm um propósito muito além do tempo em que ela aconteceu e foi escrita. Muitas narrativas são esboços do que vai acontecer no tempo do fim. Muitas histórias são histórias proféticas. Por exemplo, Daniel 3, Daniel 6. São narrativas históricas, mas também narrativas proféticas, histórias proféticas. E no Antigo Testamento você encontra muita escatologia esboçada. O que é isso? São eventos que vão acontecer no tempo do fim, que já ocorreram de uma forma protótipa no Antigo Testamento. Protótica. Tem que saber o que fala, né, pastor? Tem que cuidar. Então, esses modelos do Antigo Testamento, muitas dessas histórias servem como eventos que vão acontecer no tempo do fim. E a história que nós vamos estudar hoje, a narrativa que nós vamos estudar hoje, ela é um modelo, uma antevisão, uma visão antecipada do que Miguel, e você vai entender quem é Miguel se você não sabe, o arcanjo Miguel vai realizar no tempo do fim. Então agora pegue a palavra de Deus aí, abra numa história muito conhecida, mas você vai entender à luz da profecia, talvez algo que você nunca entendeu. Juízes capítulo 6, leia comigo alguns versículos. Verso 1, é a história de Gideão, tão conhecida, e você vai entender que a história de Gideão, ela é uma antevisão, uma visão antecipada do que Jesus vai fazer na libertação final. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, diz o verso 1, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da tribo de Abiezer, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para colocar a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Agora vá para o verso 16, diz assim, tornou-lhe o anjo do Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Agora o verso 25, naquela mesma noite do capítulo 6 de Juízes, naquela mesma noite ele disse, o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. E agora então o verso 33 e 34.
E todos os medianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta a rebate, e a tribo de Abiezer se ajuntaram após ele. Capítulo 7, verso 6, verso 7, disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. E finalmente, capítulo 8, verso 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Verso 10 do capítulo 8. Estavam, pois, 2 reis, Eba e Salmuna, em Carcor, os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que restaram do exército dos povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Muito bem, vamos relembrar uma história tão conhecida. A história de Gideão. Eu não sei se você sabia, mas Gideão é descendente da tribo de Manassés. Manassés foi um dos filhos de José, junto com Efraim. Gideão é descendente de José. Ele tem o sangue de José, a linhagem de José, lá que esteve no Egito. E então, nós vamos encontrar aqui um período muito interessante. Irmãos, o período dos juízes, esse período terrível na história do povo de Deus. Os 12 juízes, foram 12 juízes, e se você pegar no mapa bíblico, você vai ver que desde o norte, de Dan, da tribo de Dan, até Berseba, ao sul, cada juiz, esses 12 juízes, cada um atendeu, ou libertou, ou trabalhou, dentro de um período, e dentro de um dos territórios das 12 tribos. Os 12 juízes foram os libertadores no período entre os líderes, após Josué, e o estabelecimento da monarquia. Josué havia falecido, os anciãos que lideraram o povo junto com ele haviam falecido, e ficou um vácuo. Deus devia ser o líder, mas a Bíblia diz que cada um fazia o que bem desejava. E até o estabelecimento da monarquia com o rei Saul, Deus levantou 12 libertadores, 12 juízes. Agora, guarda uma coisa para você entender o sermão. A palavra juiz deve ser compreendida como libertador ou salvador. Ok? Então você vai ver que desde o norte até o sul, esses 12 juízes, num período de mais ou menos 300 anos, eles foram os libertadores, os salvadores do povo de Deus dos inimigos. E isso é uma antevisão da missão de Miguel, o libertador final, o salvador final no tempo do fim. Segundo os cálculos cronológicos da Bíblia, desde o ano 1380 até o ano 1050, quando começou a monarquia estabelecida, cerca de 300 anos de um ciclo: apostasia, severas consequências, arrependimento, libertação da opressão inimiga, paz, e o povo novamente se esquecia de Deus, apostasia, severas consequências, arrependimento. Durante 12 vezes, o povo passou por esse processo de receber a bênção de Deus, de desprezar a Deus, de recorrer a Deus e de Deus ser misericordioso outra vez. Me impressiona, e você vai ver que o herói dessa história não é Gideão. O herói dessa história não são os seus 300. O herói dessa história é Jesus. Quanta paciência, quanto amor, quanta longanimidade para com o ser humano. Muito bem, a Bíblia diz no capítulo 6, verso 1, que os midianitas invadiram o território de Israel durante 7 anos consecutivos, devastando a terra, saqueando os alimentos e bens. Quem eram os midianitas? Muito interessante isso. Os midianitas eram do sangue de Israel. Midian era filho de Abraão com a sua segunda esposa, Quetura.
se tornou uma tribo nômade ao sul, ali de Israel, na península do Sinai. Jetro, sogro de Moisés, foi sacerdote de Midian, mas eles tinham muito ódio, muita raiva, e se levantaram contra os seus irmãos. Os amalequitas, que aparecem aqui, demais povos do Oriente, também eram nômades, que viviam no sul da Palestina. E tanto os amalequitas quanto os midianitas, eles tinham uma vida muito interessante. Eles não destruíam as casas, eles não destruíam as edificações, eles saqueavam os bens, a colheita, e deixavam tudo intacto para que as pessoas voltassem. E no tempo da colheita invadiam, roubavam, matavam, destruíam e iam embora. Isso toda vez que Israel colhia. Queridos irmãos, nós vamos ver aqui uma libertação de Deus. Modelos de libertadores. Assim como Moisés foi um libertador do povo de Deus do cativeiro egípcio. Assim como Deus usou Ciro para promulgar a libertação de Israel do cativeiro babilônico. Assim como Deus usou Neemias, Esdras, Zorobabel, tantos outros para tirar o povo de Deus do cativeiro babilônico. Jesus veio como libertador do poder do pecado, do cativeiro do pecado. Sabe o que me impressiona? No passado, e nós corremos o risco disso não acontecer mais, a pessoa, quando conhecia Jesus, ela era transformada, o poder não tinha pecado sobre ela, a pessoa recebia uma nova vida. O evangelho que não transforma não é evangelho, verdade que não transforma não é verdade. E Jesus veio para nos libertar do pecado, do poder do pecado, e um dia nos livrará da presença do pecado. E parece que alguns cristãos não têm autoridade sobre o pecado, parece que o pecado tem autoridade sobre elas. Em Jesus há poder para vencer todas as tendências herdadas e cultivadas para o mal, você já sabe disso. Jesus virá em glória e majestade para a libertação final, não do cativeiro do poder do pecado, mas da presença e do cativeiro da morte. Portanto, os 12 juízes são modelos imperfeitos do libertador Miguel e do seu desejo de livrar seus filhos deste mundo em franca e rápida decadência. Como esse mundo está indo rapidamente para o fim. Quanta decadência, quanta depravação, quanta imoralidade. E logo Jesus virá para nos libertar. Nessa manhã, talvez a maioria conheça, talvez alguns não. Você vai aprender duas palavras, a palavra teofania e a palavra parousia. São termos técnicos, teológicos, bíblicos, traduzidos, interpretados, mas é importante você saber. A primeira palavra que eu quero que você entenda é o que aconteceu aqui. Uma teofania. O que é uma teofania? A palavra teofania no grego significa teofaneia. Teos, você sabe que é Deus. E fanein, ou faneia, apareceu. Deus apareceu. No Antigo Testamento, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Cristo pré-encarnado, muitas vezes aparecia. Isso eram teofanias, o aparecimento do Cristo pré-encarnado. Por que do Cristo pré-encarnado? Querido irmão, querido amigo, Deus nunca esteve nesse mundo após a entrada do pecado. Eu creio que você sabe disso. O Deus do Antigo Testamento é Jesus Cristo. O Deus dos exércitos é Jesus Cristo. O grande eu sou do Antigo Testamento é Jesus Cristo. Teofaneia ou teofania. Deus aparece pessoalmente, rompendo modelos de contato e autorrevelação. Era o Cristo pré-encarnado que apareceu a Abraão, a Agar, Moisés, Josué, muitos outros, e nesse caso a Gideão. Agora, eu sei que é um pouquinho técnico essa parte, mas eu gostaria que você entendesse isso aqui, porque isso aqui é importante. Quais eram os eventos marcantes durante uma teofania? E quais são os eventos que marcarão a parousia, que é a chegada? A teofania era uma visita de Deus. A parousia será a chegada de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, eventos que marcavam
uma teofonia. Primeira coisa, temporalidade. As aparições de Deus serviam a um propósito, e tão logo esse propósito era alcançado, Deus se retirava. Você vai ver que na parousia, Jesus vem para nunca mais se retirar. Ele vem para ficar. Parousia é a chegada. Na teofania havia uma temporalidade. Na teofania havia o aspecto da salvação e julgamento. As aparições de Cristo eram frequentemente realizadas para fins de libertação do seu povo e às vezes para fim de julgamento. Isso também vai acontecer na parousia. Jesus vem para julgar, mas sobretudo vem para salvar. Nas teofanias, nas aparições temporárias de Cristo, havia atribuições de santidade. Os locais em que Deus aparecia tornavam-se temporariamente locais santos. Por isso, querido irmão, querido amigo, que Jesus, quando vem a essa terra, em sua segunda vinda, Ele não coloca os pés na terra. Jesus só vem a essa terra para tornar esse lugar santo, porque onde Ele pisa torna-se um lugar santo, após o milênio. O quarto aspecto, havia uma parcialidade do Cristo pré-encarnado. Aqui não está ligada a luzinha, não sei se é aí mesmo. Você tem que manter a mãozinha para eu entender. Parcialidade do Cristo encarnado. Queridos, os humanos não são capazes de contemplar Deus em sua totalidade. Logo, os vislumbres de Deus e sua glória se mostravam parciais. Nas teofanias, nas aparições temporárias de Jesus, não se contemplava plenamente Deus. Ninguém pode ver o rosto de Deus. Mas na parousia, nós o veremos face a face. Na teofania haviam respostas temerosas. O que é isso? Uma vez que os humanos se davam conta de que presenciavam uma manifestação de Deus, a sua resposta psicológica instantânea era o medo. Isso aconteceu após a entrada do pecado. A primeira reação instantânea psicológica de Adão foi medo. E toda vez que Jesus vinha, você vai ver esse modelo na Bíblia, e o homem tomava consciência de que era Deus na pessoa do Cristo pré-encarnado, sem ele saber que era o Cristo pré-encarnado. Porque só existe um Deus, o Deus de Israel. Ele sentia medo. Mas quando Jesus vier em glória e majestade, o medo não existirá. Nós vamos levantar nossas mãos e dizer: nós estávamos te esperando. Nas teofanias havia uma mutação do ambiente. As manifestações de Deus frequentemente promoviam um distúrbio no ambiente natural em que ocorriam. As coisas físicas não ficavam igual, como foi ali na sarça ardente. Quando Deus se manifestava, o local sofria um impacto. Nós já falamos aqui, quando Cristo entrar na atmosfera desse mundo, o abalo das potestades do céu, o sol, a lua, as estrelas, é a chegada dos reis em sua parousia. E o ponto mais importante dessas teofanias, toda teofania é uma escatologia esboçada. As teofanias permitiam uma antevisão, uma visão antecipada de Jesus encarnado no fim dos tempos. E finalmente, nas teofanias, existiam o que nós chamamos de palavras teofônicas. O único objetivo para as aparições de Deus era a transmissão de uma mensagem com propósito. Deus somente aparecia com a intenção de transmitir uma mensagem específica e direta, como foi com Gideão. Então, essa parte, para você entender que as teofanias do Cristo pré-encarnado, a encarnação de Jesus mais tarde, são provas divinas de que Deus nunca rompeu o seu amor e o seu contato com a humanidade. Isso aqui me impressiona. Deus tinha um plano estabelecido no seu coração. Deus nunca rompeu a sua aliança com o homem. Deus nunca rompeu o seu relacionamento com o homem. Deus nunca deixou de visitar o homem, de estar com o homem, de uma forma ou de outra. Deus se manifestava. Deus aparecia, ocasionalmente, para uma missão, uma mensagem específica. Isso é um modelo de que Ele continua trabalhando com o homem para um dia aparecer finalmente em glória e majestade. Então, depois dessa longa e segunda introdução,
nós vamos ver que a teofania, ou seja, a aparição de Cristo a Gideão, é uma antevisão da aparição de Miguel para a libertação final. É um esboço do tempo do fim. Vamos lá. O povo de Deus, errático, pecador, como todos somos, por natureza, não quer dizer que devamos viver na prática do pecado. Mas o povo de Israel praticava as suas abominações. Não tinham eliminado as nações por completo da terra prometida. Se miscuíram, se misturaram com as nações, começaram a adorar os seus deuses. E quando você começa a adorar um Deus em seu coração, você está dando um recado para Deus: saia da minha vida. Não existe lugar para Deus e Satanás no coração humano. Ou Cristo reina, ou Satanás reina. E quando Satanás reina, a Bíblia diz, ele vem para matar, roubar e destruir. São João 10:10. E Deus retira a sua proteção. Deus é convidado a se retirar. E aí vieram os inimigos. Midianitas, amalequitas, povos do Oriente. E Gideão, da família de José, da tribo de Manassés, filho de Abiezer, estava malhando o trigo no lagar. Só que o lagar é um buraco na terra para pisar as uvas, extrair o suco. Ele ficava no lagar, porque não era tempo de colheita das uvas, mas do trigo. Estava escondido, não estava na eira, não estava no terreno, aonde se malhava o trigo. E então, o povo de Deus clamava, 7 anos. Um exemplo de uma perseguição plena. 7 anos de miséria, de sofrimento. Veja o que diz a Bíblia, nós lemos aqui no versículo 6 do capítulo 6, olhe novamente. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando Satanás ele tem acesso a uma vida, não pensa que ele vai fortalecer essa vida. A grande estratégia de Satanás é a mentira, é a ilusão, é o engano. Pintar o pecado como uma coisa boa, inconsequente. O dia que você e eu, como cristãos, entendermos a malignidade do pecado, a gente não vai querer viver mais na prática daquilo que não presta. Não deixavam sustento algum. Se o diabo puder, ele leva tudo, inclusive uma vida para a sepultura e para a perdição eterna. Israel ficou debilitado com a presença do inimigo. É isso que acontece com o povo de Deus. Nós não podemos brincar com aquilo que não presta. A Bíblia diz, não nos deixe entrar em tentação. Tentado você é, mas não entre na tentação. Assim como José, fuja da tentação. Eu já li, aliás já falei, São João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Assim o inimigo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. No capítulo 6, o verso 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita da tribo de Abiezer. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, no lugar de pisar as uvas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, eu sou contigo. Se você pegar todas as promessas da Bíblia, todas as promessas da palavra de Deus, todas elas se cumprem nessa promessa. Serei contigo, estou contigo. Querido irmão, querido amigo, essa é a disposição de Deus, de estar com o homem, junto com o homem. E hoje, através do Espírito Santo, dentro do homem, serei contigo, Abraão, serei contigo, Jacó, serei contigo, José, serei contigo, Gideão, serei contigo, Daniel, serei contigo, Ezequiel, Jeremias, serei contigo, Pedro, serei contigo, Paulo, serei contigo, João, serei contigo, filho de Deus, filha de Deus.
serei contigo. Essa é a promessa de Jesus. Deus está disposto a estar contigo, a viver com você, a estar em você. Ah, quanta alegria, quanto encorajamento para enfrentarmos as lutas, os dissabores, as vicissitudes, os problemas que temos neste mundo caído. Serei contigo. Capítulo 6, o verso 25. Derriba o altar de Baal. Eu não sei se existe algum altar em seu coração, algum ídolo, onde Jesus quer estar, mas ali já está estabelecido um altar. O altar de Baal não pode ocupar o lugar do trono de Deus. Deus já passou o tempo dos altares. Nós vivemos no tempo do trono, e a nossa vida deve ser um trono. Se existe algum altar em seu coração, derriba esse altar, tire esse altar. Há necessidade de um esvaziamento pelo poder do Espírito Santo para o preenchimento do Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Uma outra coisa interessante aqui nessa história, Gideão ali com medo, inseguro. Veja, você já entendeu, eram 135 mil inimigos. 120 mil morreram numa noite, 15 mil depois. Eram 4 reis, Oreb, Zeeb, Zeba e Salmuna. Era um líder, 32 mil homens no início. E Gideão disse: Senhor, preciso de um sinal. Deus deu 4 sinais para ele. Como Deus é bom. Primeiro sinal, Gideão queria saber se realmente era Deus. Se fosse um homem, ia comer o alimento; se fosse Deus, ia consumir. Colocou sobre a rocha e Deus consumiu com fogo, manifestação divina, uma teofania, uma aparição do divino. E então ele pediu: Senhor, me perdoe, mas eu vou colocar a lã, eu quero nessa noite que só a lã fique molhada, o terreno fique seco ao redor. Isso aconteceu. Na manhã seguinte ele disse: bom, mas a lã já absorve o orvalho. Senhor, me perdoe, eu devia pedir diferente. Fique a lã seca e o terreno molhado. E assim aconteceu. E se não bastasse, Deus disse para Gideão: vá ao acampamento. E lá 2 soldados conversavam. E através de uma parábola de um pão, Gideão entendeu que de fato Deus estaria com eles e eles seriam vitoriosos. Por que Deus faz isso? Sabe, nós temos que cuidar com esse negócio de sinais. Tem muitas pessoas que colocam perante Deus sinais da sua vida. Os sinais Deus já deu na profecia, na palavra. Amós 3,7 diz: o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmão querido, você não precisa mais de sinal. Essa pandemia é um grande sinal de Deus. A futilidade desse mundo, a temporalidade, os sinais estão aí. Deus não faz nada sem dar os sinais. São Mateus 24, São Marcos 13, São Lucas 21, os pequenos apocalipses que apontam para o grande apocalipse. Tantos sinais, o maior sinal. O egoísmo humano, esse é o sinal do tempo do fim. O meu corpo, as minhas regras, a minha vida, as minhas regras. Mas Deus, na sua misericórdia, deu 4 sinais para Gideão. E Deus continua dando sinais da breve libertação. Agora, cuidado para não colocar proposta ou desafiar a Deus com sinais. Tipo assim, a primeira menina que saiu do refeitório foi enviada por Deus, e eu vou casar com ela. O primeiro rapaz que saiu da faculdade é um sinal de Deus, eu vou casar com ele. Aí vem um camarada feio. Aí você: mas eu pedi um sinal. Quantas vezes, irmãos, eu já tive que conversar com pessoas: pastor, na época eu pedi um sinal, e você vai conversar, é um sinal dele, não um sinal de Deus. Você tem todas as orientações na Bíblia, no dom profético, em como escolher alguém. Agora não coloque um sinal perante Deus. Não prove a Deus, não tente a Deus naquilo que Deus não prometeu. Cuidado com os sinais. Já temos todas as sinalizações da palavra de Deus. Ah, queridos, muitos falam, né?
Você já ouviu falar muitas vezes os sermões dos 300 valentes de Gideão. Eu quero fazer um contraponto aqui, eu quero falar dos covardes de Gideão. Deus disse, é muita gente contigo. Promulga o que está lá em Deuteronômio, quem for medroso, inseguro, tiver noivo, plantou uma roça, fez uma casa, que vai embora. Gideão, com 32 mil soldados contados, disse, olha, existe lá uma regra em Deuteronômio, eu com medo de promulgar essa regra e de falar, para não perder já a minoria que temos em relação à maioria inimiga, quem tiver com medo, recém-casado, construir uma casa, pode ir embora. 22 mil covardes. Os covardes de Gideão. Sabe, irmãos, a maioria não são os heróis não são a maioria. A minoria. Só que a minoria com Deus é a maioria. E a maioria sem Deus não é nada. 22 mil foram embora. E aí Deus falou assim, é muita gente. Foram para a fonte de Harod, lá tem um riachinho. Deus falou assim, quem realmente tiver com espírito de vitória, com fé, vai lamber a água como um cão. Já viu um cão lambendo a água? Babá. Rápido. E já viu acomodado? Se acomodaram, deitaram, ficaram lá. 9.700. Senhor, o senhor está consciente do que o senhor está fazendo? Eu tinha 32 mil soldados, fiquei com 10 mil, e o senhor mandou separar 300 homens de fé, e 9.700 foram embora? É porque Israel entenda que o libertador sou eu, e não Gideão. Ah, queridos irmãos, 300 homens com Deus cheios de fé, é a maioria, são a maioria. Uma só pessoa com Deus é maioria. José era maioria no Egito. Daniel e seus amigos eram maioria na Babilônia. Um homem com Deus é a maioria. Uma quantidade de pessoas sem Deus é a minoria. A centralidade dessa história é Jesus. Ele aparece, Ele orienta, Ele toma a frente, Ele faz a guerra. E então, imagina, cercar um arraial com 300 homens, isso é estratégia de guerra, com um cântaro de barro, uma tocha e uma trombeta. O que Israel fez, irmãos? O que os 300 homens fizeram? Vai lutar com uma tocha na mão? Vai lutar com uma trombeta na mão? Um cântaro na mão, as duas mãos com um cântaro, uma tocha, outra mão com uma trombeta. Isso é guerra? Isso é, aos olhos de Deus é. Porque Deus não depende de ferramentas humanas, de armas humanas. Ele é o Senhor da vitória. Israel cerca pelas montanhas o acampamento inimigo. E sob a ordem de Deus quebram os cântaros, tocam o chofar, mostram as tochas. E a Bíblia diz que Deus desceu ali. O Senhor desceu ali. E a Bíblia diz que naquela noite, 120 mil pessoas morreram. Veja o capítulo 6, o verso 33 e o verso 34. Todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate. Capítulo 7, o verso 22. Ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita e até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. O Deus que apareceu a Gideão, o Deus que disse, eu serei contigo, cumpriu a sua promessa, porque quando Deus faz uma promessa, Deus tem a intenção de cumpri-la, e no que depender dele, ele vai cumprir. E Deus foi à batalha com Gideão, e a espada de midianitas contra amalequitas e povos do Oriente, e 120 mil se degladiaram entre si, e se auto-mataram, se destruíram, se autodestruíram. Irmãos, o que fez Gideão?
apenas obedeceu. E a vitória foi dada. Capítulo 8, verso 4. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Oreb e Zeeb, interessante isso aqui. O nome Oreb significa corvo, era um apelido. Ou seja, atrás de destruir ou de pegar aquilo que é a atitude de um corvo. Zeeb significa um lobo. Esses foram mortos naquela noite. Mas Zeba, melhor dizendo, significa vítima sacrificial. E Salmuna, a proteção é recusada, eram apelidos. Eles fugiram. Mas Gideão não desistiu. Não desistiu. Foi atrás, cansados, mas ainda perseguindo. Não desista de lutar em oração com Deus, até eliminar todos os inimigos da tua vida espiritual. Às vezes você está cansado, às vezes você quer desistir. Não desista, persista até o fim. Lutar, 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 vencer. Nem sempre desistir, jamais. Mas um dia venceremos completamente em Cristo Jesus. E aí Gideão vai atrás. E ele então passa na cidade de Sucote. E ele pede ali aos irmãos que, vejam, eram pessoas de Israel. Sucote significa cabanas. E ele vai a Penuel, onde Jesus tinha aparecido a Jacó. E ele pede ajuda. Não recebeu ajuda. E então Gideão vai, prende Zeba e Salmuna e volta. E ele pega os homens de Sucote, dá uma surra com espinhos do deserto, varas de espinho. Deve ser muito legal apanhar com uma vara de espinho, né? E Gideão disse: eu vou derrubar a torre de Peniel. Só que os homens de Peniel reagiram e houve uma batalha. Irmãos lutando contra irmãos. E os homens de Peniel foram mortos. Eu quero que você leia uma coisa para você entender. Capítulo 8, o verso 13 até o verso 19. Isso aqui é importante que você entenda isso aqui. Capítulo... Vamos pegar do 17 em diante. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse Gideão: eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesse deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. Num daqueles anos anteriores, numa das incursões dos midianitas e amalequitas, eles haviam assassinado os irmãos consanguíneos de Gideão, por parte de pai e de mãe, no Monte Tabor. Agora, irmãos, Gideão, ele foi vingativo. Isso eu quero que você entenda. Gideão foi vingativo? Não. Gideão apenas cumpriu uma lei daquela época. Eu quero que você leia essa lei. Números 35, 17 a 19. Abra a palavra de Deus ali. Estamos indo para a parte final. Números 35, verso 17 até o verso 19. Era a lei do Antigo Testamento. Juiz imediato. Se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte, este deve morrer, é homicida. O homicida será morto. Os assassinos dos irmãos de Gideão foram mortos. Se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que pode causar a morte, e este morrer, é homem homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Verso 27, a última parte. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Gideão destruiu aqueles que destruíam o povo de Deus. Todos os assassinos, os perseguidores do povo de Deus serão destruídos. E finalizando, irmãos, Jesus aparece a Gideão, uma teofania, uma guerra onde o homem não tinha poder nenhum para vencer. 7 anos de opressão, de massacre, de roubo, até que Deus interveio. Sabe o que é isso?
Isso é uma antevisão de Miguel. Eu quero que você abra a Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1. Abra a palavra de Deus lá, por favor. Daniel capítulo 12, verso 1. Nesse tempo, num tempo de opressão, num tempo de perseguição, num tempo em que o homem não terá condições de livrar-se a si mesmo, nesse tempo se levantará Miguel. Não é agora uma teofania, é a parousia. Teofania é uma aparição parcial, intermitente, divina. A parousia, a chegada permanente de Deus em glória e majestade. Na teofania você via parte de Deus. Na parousia você o verá face a face. Qual é o significado e a importância da palavra grega parousia? É uma palavra composta em grego, significa parar, ao lado, oxia, estando. Os lexicógrafos dizem, especialmente os mais famosos, que os léxicos teológicos, Liddell e Scott, a palavra em inglês é traduzida por presença, mas pode e deve ser definida essa presença como chegada, especialmente a chegada de alguém real. A parousia, a chegada de Miguel. O que significa Miguel? Miguel, a expressão Miguel significa o nome quem é como Deus. Quem é como Deus? Só Deus. Quem é como Deus? É Jesus. Ele é Deus. É a chegada real, oficial e eterna de Miguel. E a Bíblia diz, nesse tempo se levantará Miguel, assim como Gideão se levantou. O grande príncipe, o chefe dos príncipes, o defensor dos filhos do teu povo, o libertador, o juiz, o salvador. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Querido amigo, querido irmão, eu gostaria que você só guardasse isso. A narrativa de Gideão. Gideão é um libertador, é um salvador, é um juiz. É uma visão antecipada do juiz de toda a terra, o guardião de Israel, o guarda de Israel, Jesus Cristo, que disse, estou convosco todos os dias e virei para a libertação final. Quem é como Deus? Só Deus. Por causa do tempo eu não vou ler, mas Daniel 8:11 diz que é o príncipe do exército, é o comandante do exército, Miguel. Daniel 10:13-21 é o primeiro príncipe, ou seja, o principal, o chefe dos príncipes. Judas 9 diz que é o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo vem de significa duas palavras, arque, que significa chefe, e ângelos, que é anjos, é o chefe dos anjos, é o Senhor da batalha. Aquele que tem poder sobre o demônio e sobre a morte. E finalmente Apocalipse 12 diz, aquele que nunca perdeu uma batalha. E eu quero finalizar. Abra a Bíblia em Apocalipse 6, verso 1 e verso 2. Apocalipse 6, verso 1 e verso 2. Aqui está a promessa. Achou aí, querido irmão, querido amigo? Apocalipse 6, verso 1 e 2. Vi, quando o Cordeiro, Jesus Cristo, abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. E vi, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Jesus Cristo, desde que o pecado entrou nesse mundo, ele saiu e foi atrás do homem, saiu vencendo e para vencer, nunca perdeu uma batalha, expulsou os anjos rebeldes do céu, travou a batalha aqui na terra como homem e venceu, está vencendo no santuário celestial e voltará para libertar você e eu da opressão dos inimigos no tempo do fim. Serei contigo, foi a promessa feita a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Josué, Gideão, Davi, Salomão, todos os profetas e apóstolos.
E quando você estuda as 7 igrejas, os 7 candeeiros, Jesus caminhando entre os 7 candeeiros, manifestando a sua presença, o guarda de Israel. O que é a narrativa de Gideão em Juízes 6 até o capítulo 8? Uma longa narrativa. É uma antevisão de Miguel, o libertador, o salvador, que nos tirará desse mundo de opressão, desse mundo de pecado, e nos levará a salvo para o reino da sua glória. Não mais uma teofania, uma aparição temporária, mas a parousia, a chegada do rei, a chegada de Miguel, o grande príncipe, o grande Gideão. Vários personagens da Bíblia, queridos amigos e irmãos, são protótipos de Cristo. José é um protótipo de Cristo na sua imperfeição. Daniel, Gideão, vários personagens da Bíblia exemplificaram a missão e a pessoa de Jesus. E quando você fala em libertação, quando você fala em salvação, juízo, julgamento, você tem a pessoa de Gideão, um homem imperfeito, um ser imperfeito, todavia usado para a honra e para a glória de Deus. Quem é o herói dessa história? Não é Gideão. O herói dessa história é Jesus Cristo, aquele que interviu na história e aquele que intervirá na história para nos salvar. Eu quero ler um pensamento. Os homens das histórias em Juízes são ambíguos, com características fortes e fracas. Homens ambíguos em seu caráter moral. O verdadeiro herói do livro de Juízes é Cristo, que demonstra paciência incrível com seu povo e sempre se mostra disponível quando ele se volta para ele. Não sei quais são as tuas batalhas, não sei quais são seus inimigos. Eu sei que existe um libertador. Não mais Gideão, não mais Sansão, não mais Débora, não mais homens. Esse libertador é Jesus. E todas as vezes que vamos a Ele, a sua mão está estendida. E Ele sempre dirá a você, no que depender de mim, dirá Jesus, serei contigo. Que a gente possa sempre lembrar de Apocalipse 3:20, eu continuo batendo. Se você abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Que Deus esteja com você nas suas batalhas, nas suas lutas e sobretudo nas suas vitórias. Que Deus te abençoe. Que ao ouvir essa música de Nadson, Portugal, o seu coração seja alcançado com o Espírito Santo.
Gideão acreditou: serei contigo. Deixa eu perguntar para você, se o Cristo pré-encarnado não tivesse ali, quais seriam as chances dele? Mesmo com 32 mil? Do outro lado, 135 mil. Ali estava o guarda de Israel, o guardião do povo de Deus. Hoje o guardião do povo de Deus é Miguel, nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, no santuário celestial que vela sobre nós, os seus anjos e o Espírito Santo. Não vivemos mais em épocas de teofanias. Temos o Espírito Santo em nós. Mas vivemos muito breve da parousia, quando Miguel chegará e nós o veremos face a face. Enquanto isso, que se cumpra em sua vida as palavras do Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Jesus, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que o guardião de Israel esteja cuidando de você, vigiando sobre você. Que você esteja sempre disponível, debaixo da sua vontade. Faça da vontade de Deus o centro, motivador e controlador da sua vida. E apesar das batalhas dos inimigos, seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Querido Pai, querido Deus, querido Jesus. Foram mais de 300 anos de queda, sofrimento, apostasia. Quando o povo voltava-se para Ti, e o Senhor esperou. E durante 12 vezes o Senhor levantou 12 salvadores, 12 libertadores, 12 juízes. Isso para mostrar que o Senhor nunca rompeu a sua aliança com Israel. Foi Israel que rompeu a aliança contigo. Isso mostra, ó Deus, a tua disposição, o teu caráter, a tua longanimidade em sempre nos aceitar, mas, Pai, também nos fortalecer para as batalhas, os embates da vida. Possua a nossa vida como possuíste a vida de Gideão. Toma a nossa vida, Senhor, e nos dê a vitória sobre os nossos inimigos, sobre o nosso próprio eu, o mundo, a carne e o diabo. E quando voltares, ó Miguel, em glória e majestade, como libertador definitivo e final na tua parousia, que nós estejamos prontos para subirmos contigo para a eternidade. Por favor, esteja em nós com teu Espírito. Sê conosco sempre, em nome de Jesus. Amém.